Hoje vamos falar um pouquinho sobre o artigo 4º da CLT. É um artigo que dá muita confusão, muitos processos, muitas defesas e às vezes por falta de conhecimento. Então vamos falar um pouquinho o que é o artigo 4º. Ele dispõe, sobre o tempo à disposição do empregador, ou seja, o tempo que o empregado está à disposição do empregador. Há muitos anos atrás, muitos processos foram propostos aí, pedindo tempo à disposição, um tempo maior a ser pago a esse funcionário, baseando-se aí em algumas ideias que existiam, como estar no transporte da empresa, como N fatores aí que eles colocavam. Então, em especial, nós vamos falar um pouco sobre o parágrafo 2º, que ali deixa um pouco mais claro para vocês o que é que diz o artigo 4º. O que é esse tempo? Aliás, o que não é um tempo destinado ao empregador. Para ficar claro, porque as pessoas às vezes estão dentro da empresa fazendo uma atividade, pessoal e estão cobrando do empregador depois. Então, não é justo e não é o correto. Então, por muitas vezes, a observância desse pequeno parágrafo aqui do artigo 4º já vai nos ajudar bastante a não cometer erros, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nesse artigo. Tempo à disposição do empregador. Então, o artigo 4 diz o seguinte: considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, que ele pode estar à disposição, aguardando ou executando as ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Tá? Não vou nem falar nesse primeiro parágrafo, acho que interessante é nós entendermos qual é as hipóteses que não são de tempo disposto ao empregador. Então vamos ver um pouquinho o parágrafo 2º aqui, tá, gente? Ó. Parágrafo 2º. Vamos colocar uma amarelinha aqui para vocês verem melhor. Vamos aumentar um pouco o tamanho disso, Talvez fique mais prático aí para vocês darem uma olhada. Então vamos lá. Acho que exagerei um pouco, mas tá bom. Vamos lá. Como vocês sabem, eu não edito vídeos, Então, do jeito que eu estou aqui dando uma aula normal, vocês vão ter ela aí também. Então vamos lá. O parágrafo 2º diz o quê? Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previstos lá no artigo 1º do artigo 58 desta consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar e permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Então, vamos lá. Nós temos alguns exemplos aqui, 1. Práticas religiosas, tá, gente? Tem empresas que colocam à disposição dos seus funcionários ou os próprios funcionários se organizam para ter práticas religiosas no ambiente de trabalho. Então, esse tempo que ele está lá não é computado como tempo de trabalho, tá, gente? Não pode ficar pagando hora extra e seus reflexos sobre uma coisa que não tem nada a ver com a empresa. A empresa está disponibilizando o espaço, ou o tempo que ele está de descanso, o próprio nome já diz, ele está lá em descanso, não é computado para isso. Descanso tem outros artigos na lei aí que vai mostrar para vocês, intervalos intra-jornada e etc. Lazer, às vezes a empresa dispõe lá, de alguma atividade de lazer, um campinho de futebol ou algum lazer diverso que ela pode proporcionar, então também não conta. Estudo. Tem empresas que fornecem lá professores, alfabetização, Ah, professor, mas não tem mais isso? Tem, gente. Tem muita gente que ainda precisa ser alfabetizado. Estão na empresa há 20, 30 anos e não são alfabetizados.
Ah, mas hoje tem o ISO 9000, professor. Dane-se a ISO 9000, sabe? Nada a ver. Você precisa, e grande parte, isso é louvável das empresas, que elas forneçam esse estudo, né? E mesmo que for um estudo aí proporcionado pelo próprio funcionário e que ele esteja utilizando das dependências da empresa para isso, não vai ser computado, tá? A alimentação, né, o próprio nome diz, também não vai ser computada. Ele tem um tempo lá para a sua alimentação. Atividades de relacionamento social também, né? Qualquer tipo de atividade social ali, de relacionamento interpessoal ou social, também não é considerado um tempo de trabalho, né? Higiene pessoal, tá? Também não. Tem muita gente que considera, né? Porque tem gente que passa 6 horas e meia fazendo higiene pessoal. Não pode, tá? E também, que isso aqui foi um problema aí de discussão por muitas vezes, até que se determinou que não caberia mais a troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar troca na empresa. Porque existem algumas profissões que necessitam aí de trocar o uniforme na própria empresa. Talvez um exemplo disso, a área de saúde. Aí sim, aí não tem outra forma. O tempo que ele levou lá para se trocar, você vai pagá-lo sem problema. Mas se não houver uma determinação para que isso ocorra na empresa, não é considerado aí o tempo à disposição do empregador. Ok, gente? Eu só queria dar esse toque para vocês, por quê? Porque esse artigo aqui, por muitas vezes, o que acontece? O empregado sai da empresa, aí ele está chateado, né? Normalmente ele está muito chateado, e eu posso dizer para vocês que 70, 80% dos processos trabalhistas acontecem por isso, porque ele está chateado, né? Porque ele não foi reconhecido, porque ele foi demitido, porque ele se sente ultrajado. Não estou dizendo que isso não aconteça, pode acontecer, né? Mas a grande maioria dos processos é assim que surgem, né? Por discussões idiotas, por um monte de coisa. Aí ele vai lá e pede um monte de coisas, né, das petições iniciais. Hoje, pós-reforma trabalhista, já melhorou muito isso, né? Os advogados estão um pouco mais espertos, porque também podem ser responsabilizados por esses pedidos absurdos, né? Apesar dele colocar lá que foi na entrevista primeiro, eles estão até gravando as entrevistas hoje para tentar se eximir dessa responsabilidade. Mas não adianta ficar pedindo coisas absurdas, né, para só dar trabalho para o judiciário, para o advogado de defesa, para Deus e todo mundo, sendo que a pessoa não tinha direito a isso. Então esse artigo segundo, esse parágrafo segundo do artigo 4º, ele é muito utilizado, já foi muito, ainda é, né, como forma de pedidos aí de que não foram atendidos, que a pessoa ficava lá na empresa um tempão, que ela tinha que receber por esse tempo que ela estava à disposição do patrão. Vocês viram aqui que são alguns exemplos, é exemplificativo, tá, gente? Outras situações no fato concreto também podem determinar que isso não está certo, tá? Às vezes o nome muda, a nomenclatura muda, mas a coisa é muito parecida com essa. Então, para evitar problemas desnecessários, processos idiotas, né? Perda de tempo, então um conselho, né, aos amigos advogados que fazem essas petições, não peça uma coisa que a pessoa não tem direito, sabe? Então faça uma coisa direitinho. Ah, eu vou pedir tudo ou eu ganho 10%. Não, sabe? Eu nem sei o que dizer sobre isso. Então faça as coisas com responsabilidade, né? Leiam os artigos, né? Você pega muitos aventureiros que entram na justiça do trabalho e também acham que isso aqui é a casa da mãe de Joana, né? Eu posso fazer o que eu quero aqui. Não é assim, sabe? Tem que ter responsabilidade por fazer as coisas. E vocês que são funcionários, quando forem pedir alguma coisa, já sabem, tá aí, tá? Para vocês que são meus alunos da OAB, né, dos cursos da OAB, está aí, tá? É mais uma dica para vocês, pode cair lá na prova, olha, ele estava lá na prática religiosa na empresa e cobrou de fulano, é correto? Não é correto, não é correto, tá bom? Então, apenas uma dica para que a gente tenha aí um discernimento, às vezes, no que pedir, né? Não estou dizendo que as empresas são anjos, não é isso não. As empresas não são anjos, não são celestiais, também cometem erros, né? Propositais ou não, mas cometem erros. Então, nada mais justo que você peça pelo que é justo, pelo erro cometido, né? E vamos tocar a vida. Agora, para coisas que não têm direito, né?
uma insensatez para dizer o mínimo, né? Então, uma dica para vocês é isso, artigo 4º, parágrafo 2º. No dia a dia isso acontece bastante, na prova da OAB também acontece bastante, e uma boa parte dos advogados aí que propõem as suas iniciais acabam colocando isso sem nem pensar ou nem ler, né? Então, vamos mudar um pouco isso, né? Apenas uma dica para vocês. Gente, acho que por hoje é só. Agradeço a todos vocês e até a próxima. Um abraço.